Nós temos uma informação seguinte, uma nova pesquisa da empresa Price Survey, que é uma empresa considerada Uber das pesquisas de mercado, registrou variações acima de 55% dos preços de frutas, verduras e legumes do país. Para a gente entender o que acontece, o Maicon Andrade, que é CEO da Price Survey, está aqui conosco. Maicon, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Legal, obrigado, bom dia. Bom dia. Prazer falar com você, Heródoto. Igualmente. Maicon, essa pesquisa foi feita em várias regiões brasileiras simultaneamente? Perfeito. Eu acho que é importante explicar como é que funcionou a metodologia da pesquisa. Foram 250 mil pessoas envolvidas nesse processo, que realizaram pesquisas em várias cidades pelo Brasil. E o legal é que essas pessoas são anônimos. Você citou que nós somos conhecidos como Uber das pesquisas, e é exatamente isso que a gente faz. Nós temos um app, qualquer pessoa pode baixar esse app, fazer seu cadastro e se tornar um pesquisador. Então, diariamente, a gente provoca essas pessoas para que elas saiam de casa, vão até o estabelecimento comercial como consumidores, não como pesquisadores, identifiquem um produto, registrem ali a condição de venda e o preço e transmitam isso em tempo real. Então, bacana dessa pesquisa é que ela não tem pesquisadores, então ela não é uma pesquisa enviesada, ela é feita pelo próprio consumidor. O resultado dela, enfim, gera uma credibilidade grande pelo fato de ser o próprio consumidor que está registrando ali a sua experiência de compra e o preço do produto. Agora, Maicon, é possível identificar o que é que faz essa variação ser tão grande a ponto de chegar a mais de 50%? São vários os fatores que se somam, tá, Heródoto? Tem a questão de transporte, logística, a questão climática, há pouco a gente teve problema no interior com chuvas, e isso certamente vai dificultar a chegada de alimentos nesses locais, então vai inflacionar, é natural que inflaciona, tem oportunismo também. Agora, o fator mais importante que deve ser considerado é a questão socioeconômica. É claro que São Paulo ele vai ser sempre mais caro que o Ceará, vai ser mais caro que outros estados, porque é um estado com poder aquisitivo maior. Então, isso reflete também no final, no preço ali na gôndola. Essa pesquisa, ela identificou alguns fatores que são interessantes, que quando você pega uma cesta de produtos, essa diferença, a média é de 50% ou mais, mas quando você pega alguns produtos isolados, você tem fatos curiosos, como, por exemplo, o próprio abacaxi, onde o Rio de Janeiro é o estado mais barato, mais caro para se comprar abacaxi, R$ 9,76, enquanto em outros estados está sendo vendido a R$ 5,00. Então, são vários os fatores como clima, questão logística, questão socioeconômica também, que influencia muito desse tipo de cidades grandes como São Paulo. Se você pegar na Zona Sul, Zona Norte, você já vai encontrar essas diferenças. A gente está fazendo uma pesquisa agora de ovos de Páscoa. A gente está achando de mais 120% de diferença no preço entre ovos de Páscoa. São vários fatores que, somados, causam essa disparidade entre preços. O importante é isolar a data que foi realizada a pesquisa e entender se houve algum fator externo ou atípico nessas datas. Se não, então mostra que aquele estado realmente tem um preço mais caro ou mais barato ali no frutas, legumes e frutas. Agora, Maicon, entra também aí aquela lei de um tal de Adam Smith, uma tal da lei da oferta e da procura? Claro. Até pelo consumo, né? O hábito de consumo também. Em estados que você tem um hábito de consumo maior de algumas frutas, é muito difícil você colocar um preço maior porque ele se torna um produto sensível. O consumidor sente muito rápido que ela está mais cara, mais barata, e acaba migrando do supermercado para o outro porque percebe que aquele valor da fruta está mais caro. Quando é uma fruta de época, uma fruta de moda, ou uma fruta que compra tem um poder aquisitivo maior, você não tem essa preocupação com o preço. Então, sim, a gente, de novo, usando o exemplo que aconteceu em São Paulo agora com as chuvas, a gente viu que o oportunismo ficou forte lá, estava vendendo água muito mais cara do que um preço comum de uma água. Então, sim, a lei da oferta e procura acaba sendo um fator chave para a variação desses preços. Michael, tem também a questão de ordem cultural, porque às vezes a gente diz, olha, o vilão desse mês é o pimentão, que subiu sei lá quanto. Tem gente que nunca comeu pimentão na vida. Mas agora eu quero pimentão. Eu quero experimentar, principalmente aquele pimentão recheado, é muito bom aquilo lá.
Mas a pessoa nunca comeu pimentão. Tem esse fator cultural também, ó? Tem sim. Agora a gente está na Páscoa, por exemplo, certamente as frutas que são típicas dessa época, o peixe, o peixe, por exemplo, vai ficar bem mais caro agora, natural. Final de ano, você vai comprar uva e outras frutas e legumes que são típicas do final de ano, a famosa uva passas ali que vai elas vão ficar mais caras porque está na época, né? Vira moda ali de comprar. Tem gente que compra romã só no final do ano, porque é uma tradição, tem que comer romã, porque senão você não tem um Réveillon positivo. É claro que tem a questão da época, a questão cultural também, e isso acaba influenciando a moda, né? O nutricionista lança lá uma pesquisa falando que comer uva emagrece, ou tomar um copo cheio de limão de manhã em jejum vai emagrecer. Naturalmente, você vai aumentando o consumo disso pelo modismo, e aí a lei da oferta e procura acaba imperando nesse caso, e ele vai ficar mais caro, natural. Perfeitamente. Michael, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Obrigado eu. Um grande abraço. Muito obrigado. Michael Andrade, que é CEO de uma empresa chamada Price Survey. É uma empresa de Minas Gerais, fazendo um levantamento, então. Veja bem, a flutuação de preço foi até 55%, por uma série de razões. Entre essas, esse tal de Adam Smith. Esse cara enche o saco. Por que eu não revogo essa lei desse cara? A tal da lei da oferta e da procura. Revoga e acaba com essa bagunça, não é isso, Paulo? É verdade. É um problema essa lei. Esse cara, não sei quantos anos esse cara escreveu esse livro e ele continua aí. Você vai no supermercado um dia, tá lá um dígito. Uma semana depois, 2 dígitos. Tudo por causa dessa lei.